vamos falar sobre o tema Encontrando a Deus. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 22, perdão, 2 de Reis, capítulo 22, temos aqui a palavra do Senhor que nos indica algumas coisas interessantes. Eu quero pedir a você que tem a sua Bíblia, se está no trabalho ou em casa, onde quer que você esteja, se estiver estudando, abra aí sua Bíblia, 2 de Reis, capítulo 22, eu vou ler esse primeiro texto base para nós fazermos o estudo nesta oportunidade, mas depois, nos próximos versos que nós vamos estudar, eu vou estar indicando um irmão ou outro para abrir a sua Bíblia e assim podermos ler a palavra de Deus e contribuirmos, tá bom? Eu creio que nós podemos fazer assim e contribuirmos com a leitura e interagirmos para que você não esteja apenas ouvindo aí, mas também interagindo, também fazendo parte do culto nesta oportunidade, querido irmão. 2 de Reis, capítulo 22, diz no primeiro verso, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Historicamente, vemos então de que Manassés, o seu pai, faleceu e ele entrou aí em ação, ou seja, ele foi posto na frente do reino, porque era o filho, e é por isso que diz que ele tinha 8 anos de idade. Tinha um adjutor, tinha aquele que lhe ajudava nas questões, mas ele já era rei com essa idade de 8 anos. Primeira coisa a pensarmos aqui. Segundo, a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém, ou seja, o mandato dele foi um mandato largo, bem alargado, e nós não queremos olhar agora sobre toda a história do mandato do reino do rei Josias, mas a Bíblia diz que ele esteve 31 anos em Jerusalém. Então, uma pessoa para estar 31 anos significa de que ele saiu ou faleceu ou não está mais no poder agora com 39 anos de idade, mas da sua idade tenra de 8 anos até ele se tornar de maior e inteligível para ter capacidade na nossa altura, ou seja, nos nossos anos, aqui seria 21, talvez naquela época 18, mas vamos entender, vamos pensar que talvez ele teve, digamos, uns bons 25 anos, onde ele entendia o que devia ser feito, onde ele pensava, ouvia de Deus e teve um tempo para que ele pudesse pôr as coisas em ordem. E pôr as coisas em ordem em função do contexto do tema do estudo desta noite é de que ele teve 25 anos para encontrar a Deus e assim poder fazer as coisas corretamente para a sua vida pessoal e para a nação a qual ele estava a liderar. Ok? Então vamos pensar nisso. São 25 anos, mais ou menos, ok? Os irmãos entenderam o contexto aí do que eu tentei pensar, mas ele teve agora de pôr não apenas uma tradição em dia, pôr legislações em dia, por o seu próprio desejo em dia, mas agora teve esse tempo, esse período de Deus para encontrar a Deus. E por que eu digo para encontrar a Deus? Porque mesmo de que ele fosse rei em Jerusalém, na província de Judá, ou nesse caso no reino de Judá, mas ele estava agora trazendo do seu pai e já agora de outros que lhe antecederam, avô e bisavô, situações precárias, as quais levaram ele como família, ele como estadista e ele como nação para longe de Deus, razão pela qual eles começam, o reino, a nação, começa a ver destruições, fomes, secas e dificuldades pelas quais talvez, e isso agora é importante para você entender, talvez não entendiam a razão pela qual estavam passando por um problema que Deus já tinha falado no passado. E se Deus já falara no passado,
era importante ele e todos os seus ministros, digamos agora, na nossa linguagem de hoje, né? Todos os seus parlamentares, na linguagem de hoje, todos os seus senadores, né? Na linguagem de hoje, porque olhando aqui para os Estados Unidos e vendo as realidades daquilo que está acontecendo, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas acontecendo em outros lugares do mundo, onde até na Europa aprovou-se agora, teve uma lei de que os pais podem, sem problema nenhum, se a criança nascer com uma deformidade, não há problema nenhum dos pais pararem com a vida, ou seja, matarem a criança logo após de nascer, ou seja, é uma coisa estúpida. Nos Estados Unidos, até, dependendo do estado, mas Nova York, até 9º mês de gestação, você pode desfazer da criança, porque o pensamento é de que aquilo que está na barriga da mãe não é um ser vivo, ele se torna um ser vivo apenas depois de nascer. Mas entendemos e cremos pela palavra de Deus ao contrário, ou seja, todas essas atitudes, todas essas ações, desde o Supremo Tribunal, desde o braço legislativo, desde o braço, digamos, da educação, ou seja, todas as áreas que influenciam a sociedade, todas estas decisões que são tomadas, quando nós que ouvimos e ficamos escandalizados e dizemos, Senhor, o que é isso? Estas pessoas não conhecem, não encontraram, não sabem o que Deus fala acerca do assunto. E não é do nosso dever apenas reclamar e como dizemos aí na África do Sul, fazer toi-toi. Não é simplesmente fazer marchas, mas temos de ser boca de Deus para dizer assim diz o Senhor. Mas como dizer assim diz o Senhor se nós não temos a palavra? E é o que nós vamos agora entender no contexto do rei Josias. Olha o que está acontecendo na época dele. Diz que ele, no verso 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, Deus deu thumbs up. Deus deu um voto de confiança aí porque andou nos caminhos, ou seja, de acordo com a vontade daquilo que era já por preceito de caráter de fazer as coisas corretas. Mas nós vamos ver agora lá na frente, e eu não quero agora entrar no verso 5, 6 e 7, mas quero pular para o verso 8. Se você tem a sua Bíblia, pula aí para o verso 8, porque diz de que quando eles estavam edificando e arrumando, e reestruturando e reformando a casa do Senhor, ou seja, o templo, não estamos falando de uma igreja qualquer, não estamos falando de um prédio qualquer, estamos falando aí, nesse texto de 2 de Reis, do templo, daquela casa. Lembro vocês que Salomão utilizou ouro, bronze, pratas, olha, de madeiras caríssimas, utilizou todas as riquezas que o seu pai, o rei Davi, tinha acumulado durante anos e Deus não lhe tinha permitido construir, por quê? As suas mãos eram de sangue, diz a palavra. Então Deus disse para Davi, o teu filho vai construir uma casa para mim. E Salomão vai, o rei Salomão, vai e faz o quê? Ele não apenas constrói para si o palácio, ou seja, a sua casa real, mas constrói, diz a Bíblia, em primeiro lugar, um templo tão majestoso de que até a rainha Sabá, a rainha lá da Etiópia, veio para ver a grandeza daquele local. E agora, depois de muitas décadas, depois de muitas lutas, destruições e problemas e dificuldades, o que é que a Bíblia Sagrada diz é de que estava na época, estava na hora de fazer algumas emendas, de construir algumas coisas, de pôr em dia algumas barras, fechar algumas fendas, quem sabe algum pedaço de ouro, algum pedaço de prata, estavam na reforma. E nesta reforma, e nesta, digamos, nessa reestruturação,
A Bíblia diz no verso 8, presta atenção agora, filho de Deus, presta atenção aí. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, ou seja, aquele pessoal que estava na administração dos bens para a reconstrução, foram lá falar, mandaram um aviso para o rei, dizendo, olha só, o sumo sacerdote, o homem que devia estar acompanhando a palavra de Deus, que devia de estar lendo a palavra, homens que estavam na administração daquilo que seria o mais importante na sua área, no nosso contexto, igreja, no contexto deles, o templo. Homens que deveriam estar não apenas olhando pelo bem da parede, da alcatifa e do candelabro e do pão, ou seja, as questões litúrgicas, mas acima de tudo, ser boca para o rei e ser boca para o povo da parte de Deus. Eles dizem o seguinte, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Safã era aquele que, de acordo com a tradição, tinha não apenas a capacidade de ler, ok? Mas era o escrivão, ou seja, ele era instruído em como copiar. Ele era aquele homem específico, como hoje nós não temos isso, hoje temos computadores e temos bancos de dados, etc. Naquela época era o escrivão. O escrivão, ele mantinha os livros. O escrivão, ele guardava a história, guardava as contas, guardava tudo que era escrito em pergaminho. Deram o livro a ele e ele leu o livro. E quando ele leu o livro, a Bíblia diz, olha o verso 9. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, okay? Ou seja, ele está dando agora um relatório, dizendo o dinheiro que foi dado, foi passado e o trabalho começou a ser feito, em poucas palavras. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. Olha só, eu quero que você preste atenção agora no texto da palavra para você entender o que é que está sendo dito aqui. O sacerdote, quando pega o livro que estava, quiçá, digamos, vamos olhar agora para Pretória Oeste, vamos olhar agora para a situação ali da igreja local. Nós temos várias salas, é assim? Nós temos um batistério ali por trás do púlpito, certo? Nós temos aquelas classes da escola dominical onde, eu não sei se é a irmã Eunice, não, é a irmã Sônia Alvares e a Sônia Xanga tem a classe por trás. E temos outros quartinhos ali. Imagine de que em nosso contexto, começamos a fazer reformas, começamos a tirar o que está podre e mudar e mexer as coisas. E daqui a pouco, o presbítero Arlindo diz, olha, achei a Bíblia da igreja. Significa o quê, irmãos? Significa de que, naquele contexto, o profeta não estava lendo, o sacerdote não estava lendo e o rei não estava lendo. 3 homens de ministérios oficiais não tinham a palavra. Claro de que o profeta poderia até dizer, eu profetizo e, portanto, tenho Deus falando comigo. Mas eu quero te lembrar, nesta noite, de que nós velamos mais pela palavra escrita. E por que é que eu digo velamos mais? Porque nós, como pentecostais, nós não apenas aceitamos, como também
queremos profecia na igreja. A igreja tem de ter a profecia. Quando os irmãos se levantam no culto e Deus lhes dá uma visão, lhes dá uma palavra e a igreja fica em silêncio e nós ouvimos a profecia, é bom. Quando alguém chega perto de mim e ora e diz, olha, o Senhor me disse, eu amo isso. Eu realmente tremo nas bases quando Deus começa a falar comigo. Lembro-me, alguns anos atrás, estive aqui na igreja do meu pai e depois de um culto onde um pastor estava dando uma saudação, ele parou e naquele momento que ele para, no meu coração, o Espírito já confirma comigo, ele vai dar uma palavra profética para você. 2 segundos depois, aquele homem fala e fala para mim. Olha, me permita usar a expressão agora, nós adoramos quando Deus fala conosco. Mas eu quero te dizer, nós não vivemos de palavra profética, nós como igreja vivemos de palavra escrita. O que está escrito é o que Deus quer para nós. Se Deus fala pela profecia, fala pelo sonho, fala por visão, o que é que diz a Bíblia? De que o texto, os astros, o firmamento anuncia as grandezas de Deus, ou seja, Deus fala conosco, mas nós precisamos da Bíblia Sagrada. Biblium, nessa coletânea de livros sagrados, desde Gênesis até Apocalipse. E agora vemos de que os 3 não estavam lendo, os 3 não estavam observando, o que significa de que, tendo qualquer dificuldade, o sacerdote, claro, tinha a tradição, nós pastores, eu vejo aqui de que tenho o pastor Alexandre Joca na linha, temos aqui o presbítero Arlindo, temos aqui, deixa-me ver se tem outro pastor, eu estou vendo um Francisco Cabral, só não sei se é o pastor Cabral. Tem outro, olha, tem o pastor Obed, ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui, queridos irmãos, é de que nós como pastores, algumas vezes nós temos alguma nossa tradição, que não é uma tradição errada, nem é má. Por exemplo, uma tradição da Assembleia de Deus nossa é de que quando nós chegamos na casa do Senhor, nós dobramos os joelhos para orar, é algo que nós fazemos, é uma boa tradição. Outra tradição que nós temos na Assembleia de Deus é a escola dominical. A própria palavra escola dominical é uma tradição nossa, ok? A Bíblia fala de que os pais deveriam estar inculcando a palavra e por causa dessa nossa tradição da escola dominical, muitas vezes os pais deixam os professores da escola dominical fazerem o trabalho quando o trabalho é nosso. Bom, temos algumas tradições. Agora, as tradições aí não é a palavra. O jeito, a mania, o feitio, o porquê nós temos feito as coisas desta maneira por 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso não é palavra. A palavra ela é reveladora quando a tradição não é reveladora. A palavra ela é salvífica quando a liturgia não é salvífica. A palavra ela é instrutiva quando meus conceitos podem ser até reguladores, mas não são instrutivos. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nós precisamos de encontrar a Deus mais uma vez na palavra dele, aleluia. Encontrar a Deus não pelo encontro de salvação, porque todos nós que estamos aqui na chamada quero crer, somos salvos. E se houver alguém que não conhece a palavra, que não está na igreja, que não pertence à igreja, eu quero te convidar, assista nossos cultos, vá em uma das igrejas, receba a Jesus no seu coração. É tudo que eu posso te dizer, porque nenhuma tradição vai te salvar, nenhuma liturgia vai te fazer chegar mais perto de Deus. E olha de que eu gosto de um coral que cante bem, eu gosto de um quarteto que soa bem, e quando nós estamos em um lugar, em um culto, em um ambiente onde as pessoas estão cantando bem, eu fico, olha, alegre, porque o coral... Mas esse cântico não vai fazer mais por você, além de abrir o teu coração. Você e eu precisamos encontrar a palavra de Deus. Eu quero falar
àqueles crentes que têm perdido a palavra em sua casa. Eu quero falar com aquele crente que talvez perdeu a Bíblia no carro. Ela está lá no carro, em algum lugar. Talvez já está com cheiro de óleo de carro. Talvez está com cheiro de compras atrás do carro. Ou talvez até já perdeu a cor de tanto pegar sol dentro do carro. Eu quero falar com aquele crente que talvez a sua Bíblia está perdida na sua casa, perdida no sofá, ou entre os sofás, talvez está perdida no centro da mesa, porque está lá, mas você a perdeu. Eu quero falar com aqueles que talvez são instrutores da palavra, ensinam, mas a Bíblia está perdida na biblioteca da sua casa. Naquele momento, a Bíblia Sagrada diz de que os homens foram ter com o rei, foram ter com aquele que deveria ter a Bíblia lida e explicada e observando, e a palavra de Deus diz de que quando o escrivão chega, ele diz: encontramos um livro. Interessante que tem muitas pessoas que se chamam cristãs. E depois eles dizem: eu sou da Igreja Reformada, eu sou da Igreja Católica, eu sou da Igreja Metodista Unida, eu sou da Igreja A, B, C. E para eles o importante é o nome da igreja, porque eles já não sabem o que é a Bíblia. Talvez até conhecem versos. Quem é que não conhece João 3,16? Quem é que não conhece alguma coisa pequena que seja mais acerca da Bíblia? Mas não conhecem a Bíblia como ferramenta reveladora de instrução, de guia, de padrão. E a Bíblia diz aqui, disseram Ilquias, o sacerdote, estou no verso 10, me deu um livro e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos, ou seja, quando ele entendeu o que estava escrito na lei, ele rasgou suas vestes. Era a atitude das pessoas naquela época para dizer: eu estou humilhado. E a Bíblia diz que o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus nesta época, nesse momento, queridos irmãos, nós podemos dizer: o furor de Deus está aceso contra este mundo. Quando nós que lemos a palavra e entendemos o que o mundo está fazendo, sim, podemos dizer: olha, o mundo jaz no maligno, o mundo vai para o inferno, o mundo isso, o mundo aquilo. Peraí. O rei disse: orai por mim a Deus, para saber o que é que Deus quer de mim. E nós que temos a palavra, queridos irmãos, precisamos entender de que Deus está no assunto de que a igreja seja intercessora. Eu quero entender de que eles acharam o livro da lei ali naquele gasofilácio. Encontraram a Bíblia perdida dentro da própria casa de Deus. Foi encontrada por homens, ela não se revelou, ela não começou a brilhar, ela não começou a flutuar. Não, os homens tiveram de ir lá fazer alguma coisa e encontraram. Deus se permitiu encontrar. Deus se permitiu achar. E a Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Aleluia. Aqueles que estão em oração, e graças a Deus pelos nossos queridos intercessores que de madrugada estão orando e estão dizendo: Senhor, tem misericórdia, continuem a orar. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão, diz a Bíblia. Mas a Bíblia, quando ela é encontrada, eu quero pedir aqui para lermos o primeiro texto da palavra de Deus. E vou pedir ao irmão Arlindo para pôr o seu microfone e ler, irmão Arlindo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, por favor.
1 Timóteo 4:13. Por favor, irmão Arlindo, presbítero Arlindo, leia. Eu quero pedir, então, a Raquel, a minha esposa, que ela leia em Mateus 4:4. Raquel, leia aí Mateus 4:4. E eu vou pedir também, deixa eu ver aqui, a Dúnia. Dúnia, por favor, leia-me em João 7:37. Esses três irmãos, quando tiverem encontrado, podem ler o texto que eu vos pedi, por favor. É para ler agora? Sim, pode ler agora, à vontade. Mateus 4:4. Ele, Sim. porém, respondendo, disse: está escrito. Nem, Pastor Júlio, posso ler daqui a pouco? Eu tenho que pegar meu óculos, Pastor Júlio. Desculpa. Tudo bem, vai pegar o óculos aí, Raquel. Não estou conseguindo enxergar. Tá certo, vai O pegar irmão que óculos. achou, lê aí, por favor, outro. Eu Tá vou certo. ler. Irmão, Amém. 4:13. Adiante, irmã. 1 Timóteo 4:3. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O 13, irmã Fernanda. O 13. 13. 4:13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Muito bem. Então a Bíblia Sagrada fala sobre persistir, ou seja, quando a palavra ela é encontrada, então há estas recomendações de Paulo para que nós devamos persistir a exortar, a instruir e etc. A Dúnia, João 7:37, se encontrasses, leia, por favor. Ou se a Raquel tem também. Ok. Pastor. Meu Deus. Posso ler? Pode. Mateus 4:4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Dúnia, agora, já encontrastes? Podes ler, Dúnia. João 7:37. Amém. Assim diz a palavra do Senhor em João 7:37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exaltou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, vemos aqui nesses três versos que as três irmãs leram, queridos, de que quando nós encontramos a palavra de Deus, ela não é um livro histórico apenas. Ela não é agora um livro de informação geográfica apenas. A Bíblia não é um livro, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E uma coisa que eu quero confirmar convosco, e nós batemos forte nessa tecla, é de que a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Há uma diferença. Se eu disser de que este meu caderno de anotações, eu tenho muitas anotações aqui, tenho muita coisa escrita aqui. Se eu escrever um texto da Bíblia Sagrada aqui, esse caderno conterá a palavra de Deus. Mas esta Bíblia, pela informação, pela revelação e pela inspiração dada por Deus aos escritores, dizemos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
O que poderíamos dizer é de que a Bíblia contém relatos acerca da criação, contém histórias acerca de Israel, contém profecias e assim por diante. Eu creio que os irmãos me entendem. E isso é importante nós batermos na tecla aí, porque alguns dizem, não, eu não acho de que Deus vai lançar os homossexuais no inferno porque Deus é amor. E aí quando nós lemos o que Deus fala ali acerca do homossexualismo no Antigo Testamento, por exemplo, então algumas pessoas dizem, não, mas isso daí foi somente um pensamento, foi somente algo, mas esse trecho daí não é palavra de Deus. Ao contrário, tudo que está na Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Como a irmã Fernanda leu, devemos continuar a ler, devemos continuar a instruir, devemos continuar, ou seja, quando nós encontramos a palavra, faça dela instrução para os teus filhos, faça dela guia para a sua vida. Como a Raquel leu, a palavra se torna pão para nós, nós começamos a ser alimentados. E como a Dúnia leu, então a palavra, quando nós encontramos a palavra, ela se torna em refrigério, água para nós, aleluia. E quando nós encontramos a palavra, quando nós encontramos a Deus pela palavra, quando nós encontramos o Salvador pela palavra, e por que eu estou dizendo isso? Porque você pode encontrar a Deus por outro meio, mas que esse outro meio vai te trazer a palavra, a revelação. Mas quando nós encontramos a Deus pela palavra, o que acontece é de que a palavra ela vai se tornar em 4 elementos para nós. Escreva aí se você está anotando. Vai se tornar, número 1, em martelo. Eu tenho Jeremias 23, 29, e eu vou pedir aqui ao meu xará, Júlio Tati, lá em Portugal. Podes ler, tens a Bíblia aí, leia Jeremias 23, 29. É um texto conhecido. Leia, por favor, Júlio. Também temos a Rachel no Brasil. Rachel, se você tem a Bíblia, não sei se estás no trabalho, se podes ler ou não, mas se encontrares, Rachel, Efésios 6, 17, porque a Bíblia diz que a palavra agora se transforma em espada para nós, uma ferramenta de guerra. E eu vou pedir, então, a Aline, se ela está aí na linha, Aline está na linha, por favor, Jeremias também, capítulo 5, verso 14, porque a palavra se transforma em fogo para as nossas vidas. Jeremias 5, 14. E, por fim, eu vou pedir a MC. A MC está aqui sim. MC, se você puder ler em Tiago, capítulo 1, verso 23, por favor. Tiago 1, 23. Quem encontrou primeiro, leia, por favor, para que nós possamos ouvir a leitura desses 4 versos da palavra de Deus. Quem encontrar primeiro, põe o microfone e leia, por favor. Pastor, é Jeremias 23. E 29. Capítulo 23, 29, Júlio. Assim diz a palavra do Senhor. pastor? Um momento, o Júlio está lendo. Júlio, leia Jeremias 23. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Muito bem, obrigado. Como o martelo que esmiuça a penha. Próximo. Tiago 1, 23. Sim, MC, leia. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Muito bem. Então diz aí de que a Bíblia é como espelho. A outro irmão, e possa ler o próximo verso. Efésios 6, 17, sim? Sim, Rachel. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, ela é espada. Tomai o capacete
e a palavra que é a espada. E o último verso, Jeremias 5,14. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavras, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, Muito e a bem. este povo em lenha, eles serão consumidos. Aleluia. Muito obrigado a vocês que leram a palavra de Deus conosco nessa noite. Mais uma vez, voltando ao pensamento inicial, para entendermos aqui de que a palavra não pode estar esquecida, a palavra não pode estar perdida. Não podemos substituir a palavra de Deus com o meu eu acho. Eu sempre disse para os jovens em Pretória de que nós não temos um achômetro. Uns acham mais, outros acham menos. Não. E falou o pastor Joá na sexta-feira passada, e a expressão que ele estava usando era uma expressão forte. O que é isso? Como responder aquilo? Ele diz, vamos voltar à palavra. É o que a palavra diz. Então, quando nós encontramos a palavra vai se transformar em 4 coisas na nossa vida. A primeira coisa que ela vai se transformar é de que ela vai se transformar em martelo. Significa de que martelo pode construir, mas martelo também pode destruir. Martelo aí tem a ver com pôr as coisas em ordem. Quando aqui o furacão passa pela Flórida, quando passa por esta grande região, aqueles enormes furacões, eu nem sei qual foi o último furacão aqui, Vânia, mas eu creio que foi categoria 7, aquele último que passou, ou seja, destrui, arranca. Estávamos vendo um vídeo do furacão agora, da Laura, que passou ali em Louisiana, irmãos, os vidros todos saltando. Agora não se vende mais. Você não vê game. Então, Mas não tem lojas de game. O que acontece... Agora é só online. O que acontece ali é de que você tem de utilizar um martelo com prego para pregar as chapas, para ter certeza de que as coisas ficam intactas. Então, o martelo, como palavra, vai te ajudar a ficar em integridade. O martelo da palavra também poderá tirar um pedaço de alguma coisa, porque a Bíblia utiliza o martelo aí como aquilo que desfaz, aquilo que quebra, ou seja, na nossa linguagem moderna seria uma picareta, ou seja, para quebrar o coração duro, né? Então, quando você encontra a palavra de Deus e você tem costumes e manias e tradições que te fazem endurecer e você não consegue mudar mensagem após mensagem, culto após culto. Olha, irmãos, que triste é quando vemos pessoas que vêm à igreja e não deixam a tradição, e não deixam a Deus trabalhar, e estão ali e não perdoam. E olha, você encontrou a palavra vai começar a martelar na tua vida e vai quebrar algumas coisas no teu coração. A palavra também, ela, como nós lemos, ela é espada. E espada aí tem a ver com o nosso ataque. Não tem tanto a ver com a nossa defesa, porque a defesa é a fé. Sempre utilize a fé para se defender. Mas espada tem a ver com ataque. Espada tem a ver quando o inimigo vem contra você em pensamentos. Utilize a palavra para encher a tua mente, para permear os teus sentimentos, para que você não esteja à mercê das palavras que o inimigo faz descer sobre a tua cabeça. Utilize a palavra de Deus para, como espada, não é para atacar as pessoas. Cuidado isso, viu, querido? Minha querida, não utilize a palavra para ficar atacando pessoas. Porque a espada não é para atacar as pessoas, a palavra é para atacar o diabo, é para atacar os demônios, é para atacar toda a hoste da maldade, não é para atacar as pessoas. Infelizmente, há pessoas de que hoje são cristãs e não falam mais palavrão, mas é somente ver alguém que ele ou ela não gosta e chama logo a pessoa de filho do diabo. Não faça isso. Não faça isso.
Não chame as pessoas de nomes bíblicos, atacando as pessoas. Não pegue versos na Bíblia para atacar as pessoas. Utilize a palavra como Jesus utilizou para atacar o diabo. Então, essa espada é para atacar a tentação quando vem, para dizer assim diz o Senhor. E claro, se vem um testemunho de Jeová, se vem uma pessoa herege, dizendo de que não, olha, Deus não é assim, de que Jesus não é assado, você vai atacar, mais uma vez, não é a pessoa, é a heresia, com a palavra de Deus, aleluia. E também a palavra de Deus, ela é como um fogo, aleluia. Porei a palavra em tua boca como fogo. E o fogo faz o quê, querido irmão? O fogo não apenas aquece, o fogo queima, o fogo traz detrito, mas o fogo também ilumina. Então, a palavra de Deus, quando você encontra Deus na palavra, a palavra vai ter essas características naturais de aquecer o teu coração quando há frieza espiritual. A palavra de Deus vai te trazer luz. O que é que diz a palavra? Luz para o caminho. É a palavra, lâmpada para o meu caminho. A palavra de Deus como fogo, ela vai queimar tudo aquilo que Deus não quer, porque queimar aí, de acordo com o que Deus pedia de Israel, era para queimar os ídolos, para queimar os bosques, ou seja, falando de tudo aquilo que tinha a ver com atividade demoníaca. Ou seja, a palavra de Deus ela é suficiente, querido irmão, para queimar toda palavra que o feiticeiro falou contra você, para queimar toda palavra que o sangoma, que a benzedeira, seja lá o que alguém tenha falado contra você. Nós não precisamos ter medo. Se nós estamos na palavra, tudo aquilo que o diabo faz, a palavra de Deus vai queimar. Aleluia. Então, entendemos aí pela palavra de Deus, amado irmão, amada irmã, de que ela é martelo, ela é espada, ela é fogo, mas como foi lido também, ela é espelho. Hoje pela manhã, cada um de nós, quando acordamos e você foi à casa de banho, quando você olhou no espelho, você deu um susto. Você se viu no espelho. E você utilizou a sua consciência para dizer, eu não vou à rua dessa maneira. Você foi na casa de banho, você foi lá, como dizemos os brasileiros, no banheiro, você viu o espelho e no espelho você viu a tua imagem. E a tua imagem te declarou se você estava apto ou não para fazer algo. Ou seja, quem foi trabalhar, limpou as ramelas, passou o cotonete no ouvido, escovou os dentes, deu uma penteada no cabelo, passou um creme no rosto, fez a barba. As irmãs, quem sabe aquelas que usam uma pintura, um brinco, um colar, puseram uma roupa, puseram uma gravata e você se olhou no espelho para poder sair. Entre olhar o espelho e sair, você utilizou da tua própria capacidade de compreensão do que é normal. Se você trabalha no McDonald's ou no Burger King, você utilizou sua consciência para pôr a roupa, o uniforme. Se você foi ficar em casa, dona de casa, e você disse, olha, eu não preciso me maquiar, não, eu vou pôr uma roupa normal, e você utilizou a sua cabeça para tal. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, o que Deus quer para nós, então nós não somos uns loucos que utilizamos a palavra fora de contexto. Nós não somos, qual é a palavra que eu estou querendo utilizar agora? Nós não somos extremistas para utilizar fora de contexto. A Bíblia Sagrada é um espelho para nos mostrar a nós
onde é que nós precisamos melhorar em função daquilo que Deus está fazendo agora em nossa vida. E, portanto, quando eu encontro a Deus pela palavra, Deus nunca vai falar acerca da vida do outro, do vizinho. Ele vai falar acerca da minha vida. Ele vai falar acerca da vida da minha família. Ele não vai falar sobre o que os outros precisam mudar, mesmo de que talvez eu conhecer o contexto dos outros e ao eu ler a palavra, eu talvez diga, olha, Deus precisa... Não, mas Deus está interessado em fazer algo com você, é fazer algo em tua vida, é fazer algo de que você possa dizer, o Senhor realmente me ajudou, aleluia. Mais uma vez, enquanto estamos para terminar, enquanto estamos terminando esse momento da palavra, lembro a você de que nós temos alguns pedidos de oração, na realidade vários pedidos de oração, e nós queremos estar em oração nesta noite ainda. Mas, por favor, me permita, me dê 2 minutos apenas. 2 minutos em cada mão é 4. Me permita, querido, dizer de que quando eu encontro a palavra, e se a palavra em tua vida, crente, ficou perdida em algum lugar, e você escuta mais CNN, escuta mais o News 24, escuta mais Facebook, Instagram, e o que o mundo tem a dizer do que a Deus, eu quero apelar a você nesta noite. Comece a procurar a palavra mais uma vez. Comece a ir atrás da palavra mais uma vez. Encontre Deus na revelação da palavra. Encontre Deus pelo martelo que ela vai trazer, pela espada que ela vai ser, pelo fogo que vai arder e pelo espelho que te vai refletir. E o resultado, permita-me terminar agora a você que está aí do outro lado, a você que está em Pretória, a você que está em Portugal, Angola, aqui na América. Quando nós encontramos a palavra, ela nos faz reconhecer o erro. O rei, ele disse, meu Deus, orem a Deus, procurem a Deus, vamos ver o que é que devemos fazer por causa desse nosso erro que nós temos cometido. Número 2, quando nós encontramos a palavra, nós podemos ser receptáculos da graça divina. Receptáculos da graça de Deus que entende de que por você não conhecer a palavra, eu estou falando àqueles que não conhecem. A você que conhece e peca, há juízo. Mas quando Deus, ele vê de que você não estava por dentro daquilo que ele queria, você vai ser receptáculo da graça divina e ele não vai te julgar de acordo com as tuas obras, mas vai permitir que você venha a mudança. E quando você vem a mudança, ele está pronto para restaurar a ti e a tua família. Lindo o que nós vemos no profeta Jonas. E o profeta Jonas, que era muito nacionalista, ele era muito partidário e ele queria que Deus fizesse algo que destruísse ali a Nínive, a capital daquela grande nação. E eu sei de que ele agora vai e ele pensa de que Deus vai destruir. Ele se senta agora debaixo de uma árvore que nem ele plantou, nem nasceu ali há muito tempo, mas ele espera Deus destruir. E a Bíblia diz que Deus fala com o profeta e a palavra de Deus ao profeta foi: tu estás dando tanto valor a essa boboreira que tu não plantaste, que tu não fizeste nada para ela crescer. Por que esse teu ressentimento? E a Bíblia Sagrada diz de que esse ponto, ele fala: será de que essa boboreira vale mais do que todos esses milhares de pessoas nessa cidade? Então Deus é um Deus de graça. Quando você encontra Deus na palavra, você encontra a graça de Deus para a tua vida. E depois você encontra uma resposta definitiva, aleluia.
É assim que Deus quer as coisas. Se eu encontrei a palavra, se agora a palavra está em mim, e eu quero a palavra, e todos nós nesta noite, quando nós pusermos a nossa câmera, se você puder, se você tiver a sua Bíblia, eu quero que você, em vez de dar a Deus, eu quero que você mostre a sua Bíblia aí, como símbolo de que eu e você encontramos a palavra de Deus nesta noite, tá bom? Mas nós vamos orar, queridos irmãos, nós vamos pedir a